em 4 partes, uma relativa ao contexto internacional, ao caminho até à conferência, outra parte relativa ao programa e aos resultados expectáveis da conferência, também para partilhar alguma informação sobre os mais relevantes eventos paralelos e uma nota final também muito relevante quanto à participação expectável na conferência. Começaria por referir que a pandemia de Covid-19 cadeou a conferência por 2 anos, veio realçar a necessidade de ser dado um passo significativo em frente no que diz respeito ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável ODS 14, da Agenda 2030, que visa a conservação e a utilização sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos. 2030 está já próximo e nenhum país conseguirá resolver sozinho os desafios que enfrentamos. Boa parte das metas do ODS 14 deveriam ter sido alcançadas em 2020, pelo que estamos num momento de particular relevância para avaliar o que já foi conseguido e o muito que ainda nos resta fazer. Saliento, assim, o facto de em setembro passado, a Assembleia Geral das Nações Unidas ter aprovado as novas datas da Conferência dos Oceanos, que terá agora lugar entre 27 de junho e 1 de julho de 2022. Mantendo-se o tema muito centrado na implementação do ODS 14, Scaling Up Ocean Action Based on Science and Innovation for the Implementation of Goal 14, Stocktaking, Partnerships and Solutions. São prioridades da conferência em termos genéricos a obtenção de resultados tangíveis, o envolvimento do setor privado e financeiro, a mobilização da juventude e a criação de parcerias, incluindo a cooperação entre as diversas iniciativas internacionais no domínio do mar. Dando seguimento aos resultados obtidos na primeira edição da Conferência dos Oceanos, em 2017, será, sim, muito importante estabelecer sinergias com processos relevantes atualmente em curso, como, e saliento 3 deles, a década das Nações Unidas sobre Ciência dos Oceanos para o Desenvolvimento Sustentável, que foi lançada em 2021 pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, o painel de alto nível para uma economia sustentável dos oceanos, lançado em 2018 pela Primeira-Ministra da Noruega, e aqui saliento o facto de Portugal fazer parte deste painel entre um grupo restrito de países, neste momento 14, aos quais se acabam de juntar os Estados Unidos da América e muito a breve trecho também a França. Também outro processo muito relevante, que é o World Ocean Assessment 2, que foi publicado pelas Nações Unidas em 2020 e que contou com contributos de académicos e de cientistas nacionais. Gostaria também de chamar a atenção para a nova situação em que nos encontramos, porque depois das alterações profundas ao calendário internacional geradas pela pandemia, a expectativa é que agora a Conferência dos Oceanos venha a ser um dos pontos altos da Agenda de Assuntos Globais de 2022, enquanto culminar de um relevante ciclo de reuniões multilaterais dedicadas a temáticas no âmbito dos oceanos, entre as quais eu destacaria a COP26 da Convenção Quadro sobre as Alterações Climáticas, que teve lugar em novembro passado, e da qual resultou um reforço do chamado diálogo sobre os oceanos, trabalho que já vinha da COP de 2025 em Madrid, e também de um apelo a uma maior ação climática no que diz respeito às questões climáticas que se colocam aos oceanos. Outro momento importante, julgo que será a segunda parte da Assembleia do Ambiente das Nações Unidas, que está prevista para ter lugar em Nairobi no início do próximo mês de março, e que esperamos que seja uma etapa conducente a um acordo global sobre o lixo marinho e o combate à poluição por plásticos, existindo a expectativa da aprovação de uma resolução nesse sentido. E chamo a atenção destes momentos porque
momentos importantes no calendário multilateral para alimentarem o conteúdo e os resultados da Conferência dos Oceanos. Outro desses eventos será a quarta sessão da Conferência Intergovernamental para a negociação do Acordo de Implementação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, sobre a conservação e uso sustentável da biodiversidade marinhas em áreas para além da jurisdição nacional. Perdoem-me ter sido longo, mas é de facto uma designação, digamos, complexa deste acordo que está a ser negociado, muito relevante para Portugal, e que é o chamado processo BBNJ. Esperemos também que a COP15 da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica e a segunda parte da COP15 seja também relevante no que diz respeito a aspectos relacionados com as metas internacionais de proteção dos oceanos e, em particular, no que diz respeito à criação de 30% de áreas marinhas protegidas do meio marinho, que é digamos, um objetivo também nacional no que diz respeito às nossas posições nestes âmbitos multilaterais. Saliento também a realização da Conferência Our Ocean, um processo iniciado em 2014 por John Kerry e que irá ter lugar em abril, bem como a cimeira One Ocean, recentemente convocada pelo presidente francês Emmanuel Macron, a ter lugar em Brest, que terá também relevantes iniciativas e propostas. Mas elenquei estes eventos relevantes, como disse, para a Conferência dos Oceanos e também como forma de salientar que em 2022 assumiremos assim a importante responsabilidade de anfitriões, juntamente com o Quénia, no nosso entender, do principal momento de caráter universal da agenda sobre os oceanos, cabendo-nos realizar um evento inovador e mobilizador de toda a comunidade internacional. Quanto ao programa e aos resultados oficiais da conferência, gostaria de referir que, por isso, que será neste enquadramento, em termos de processo e eventos internacionais, que a conferência deverá adotar uma declaração política, que alicerce e aumente a ambição em prol do ODS 14, que seja concisa e orientada para a ação, focando-se em soluções baseadas na ciência e na inovação. O processo negocial desta declaração foi recentemente retomado em Nova Iorque. Os facilitadores do processo, os representantes permanentes da Dinamarca e de Granada, remeteram recentemente uma carta a todos os Estados-membros, ocasião em que foi remetido um primeiro projeto da declaração, estando agora prevista uma primeira reunião informal para o próximo dia 1 de fevereiro. E posso adiantar que, embora esteja ainda a decorrer o processo interno de coordenação interministerial, no que diz respeito às nossas posições sobre esta declaração, posso adiantar que também que julgamos particularmente relevantes diversas componentes da declaração política, nomeadamente no que diz respeito às soluções, decisões com base na ciência, ao nexo clima-oceanos, à economia azul e todo o apoio neste quadro que deverá ser dado aos pequenos estados insulares, às questões ligadas ao ciclo completo da água, ou seja, às ligações entre a água doce e a água salgada, entre o ODS 14 e o ODS 6, às questões relativas à poluição marinha e aos plásticos, a importância também que damos ao processo BBNJ e à expectativa que esta declaração também possa incluir linguagem ambiciosa quanto ao BBNJ, e também questões relativas às metas relativas às áreas marinhas protegidas, que também consideramos uma questão particularmente importante. Para além do resultado político, da declaração política, a conferência compreenderá também 8 diálogos interativos relativos às metas do ODS 14 e irei muito brevemente passar um PowerPoint sobre
os diálogos interativos. Para referir que estes diálogos interativos são, então, um primeiro que é relativo ao tema de combater a poluição marinha, um segundo relativo à proteção e ao restauro dos ecossistemas marinhos, um terceiro tema relativo às importantes questões ligadas ao combate da acidificação e ao aquecimento dos oceanos, um quarto relativo à pesca sustentável e a permitir o acesso do segmento de pesca artesanal aos recursos marinhos e mercados. Um quinto, como referi, promover e fortalecer as economias sustentáveis baseadas nos oceanos e dando-se aqui particular destaque aos pequenos estados insulares em desenvolvimento e aos países menos desenvolvidos. Um sexto tema ligado ao aumento do conhecimento científico e ao desenvolvimento da capacidade de investigação e à transferência de tecnologia, e aqui será importante, como referi anteriormente, o processo da década da ciência para os oceanos. Um sétimo diálogo interativo centrado na aplicação do direito internacional e, em particular, na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Este será também um tema particularmente relevante para Portugal, uma vez que consideramos a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar como, digamos, a constituição dos oceanos. Aqui também poderão entrar outras áreas que não estão diretamente focadas no ODS 14, como por exemplo, mas que são também muito relevantes, como por exemplo as questões de segurança. E por último, um último, que é o oitavo diálogo interativo, que é um diálogo de interligação entre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e outros objetivos, tendo eu já referido, por exemplo, a importância das ligações entre o ODS 14 e o ODS 6 ligado à água e saneamento. E gostava também de referir aqui um aspecto importante, e principalmente para os nossos colegas de embaixadas de outros países que estão presentes, que o Secretariado das Nações Unidas convidou recentemente os Estados-membros a proporem co-chairs para os diálogos interativos e de personalidades para serem oradores ou moderadores. E esta proposta foi feita com uma data de resposta até ao dia 15 de fevereiro. Gostaria também de assinalar que, para além do programa oficial da conferência, estão a ser organizados outros eventos e iria destacar aqui três, mas que são aqueles que nós consideramos serem os principais, mas para além destes teremos um número muito substancial de outros side events organizados por outros Estados-membros e também por outras entidades nacionais. Mas são estes: um fórum de investimento no âmbito da economia azul, o Sustainable Blue Economy Investment Forum, que terá lugar no dia 28 de junho, à tarde, orientado para incrementar o papel do setor privado na economia azul sustentável e promover uma discussão sobre como o setor financeiro poderá apoiar de forma mais eficaz e consistente o seu desenvolvimento previsto, e este fórum está previsto para ter lugar em Carcavelos, nas instalações da Universidade Nova. Um fórum da juventude que decorrerá no fim de semana que antecede a conferência, para estimular a participação jovem na implementação da Agenda 2030 e do ODS 14 e facilitar a partilha de conhecimento sobre o oceano entre as novas gerações. Do lado das entidades nacionais, deverá ser o Ministério da Educação aqui a assumir o papel de coordenador. E contamos também neste evento com o envolvimento da UN Global Compact e da Fundação Oceano Azul.
E um terceiro e último evento que vou referir, que é a realização de um simpósio de alto nível sobre a água, no dia 26 de junho à tarde, para considerar o ciclo completo da água e explorar sinergias entre o ODS 14 e o ODS 6 da Agenda 2030. Evento que cabe ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática o papel de coordenador. Passaria agora ao último ponto que gostaria de focar na minha intervenção e que diz respeito à participação, pois cabe referir que antes do adiamento, em janeiro de 2020, o secretário-geral das Nações Unidas endereçou a todos os chefes de Estado ou de Governo cartas convite para a conferência. E por isso, e nesta carta, o secretário-geral das Nações Unidas incentivava todos os países a fazerem-se representar na conferência ao mais alto nível possível, e nomeadamente no segmento de alto nível que terá lugar no dia 27 de junho. A nossa expectativa é que o secretário-geral deverá agora endereçar novas cartas convite no decurso do mês de fevereiro, e a partir daí também existirá, digamos, um reforço e um esforço diplomático do nosso lado para chamar a atenção para estas cartas convite que serão dirigidas a todos os chefes de Estado ou de Governo. Importa também salientar que o Undersecretary-General Liu Zemin, que foi nomeado pelo Secretário-Geral das Nações Unidas como secretário-geral da Conferência, circulou recentemente uma carta aos Estados e doadores internacionais, incluindo o setor privado e instituições financeiras, encorajando-os a contribuições voluntárias para o Trust Fund para apoio à participação de representantes de países em desenvolvimento, com prioridade para os países menos avançados e os pequenos Estados insulares em desenvolvimento. A este respeito, também salientaria que Portugal acaba de contribuir para este Trust Fund, com o duplo objetivo de incentivar a participação e de galvanizar as contribuições de outros Estados e de outras instituições. Mas gostaria de realçar que as nossas expectativas vão também no sentido da Conferência contar com uma participação muito substancial por parte da sociedade civil, incluindo instituições académicas, comunidade científica, laboratórios, ONGs, entre outros, constituindo igualmente uma oportunidade para o desenvolvimento de parcerias com e entre o setor privado e as instituições da sociedade civil, incluindo os segmentos financeiro e filantrópico, que têm mostrado grande interesse em participar na conferência. Nesse sentido, chamo a atenção para o facto de ter sido aberto pelas Nações Unidas o terceiro e final período para se proceder ao registro para a credenciação na conferência de entidades não governamentais. Este é um registro que se destina a instituições e não a pessoas individuais e vai estar aberto até ao dia 28 de fevereiro. Julgo assim que para a Conferência dos Oceanos seja verdadeiramente inovadora e centrada em resultados direcionados para a ação, será não só crucial estabelecer uma cooperação vigorosa entre Estados e instituições onusianas, mas também assegurar a coerência entre os múltiplos processos e fora que contribuem para a implementação do ODS 14, sempre com forte envolvimento de todos os stakeholders. Para finalizar, cabe-me salientar o sucesso da Conferência dos Oceanos de Lisboa dependerá da nossa capacidade de inspirar e de mobilizar a vontade política em termos globais, de recolher as ideias certas, o conhecimento científico adequado, a inovação necessária e os recursos financeiros indispensáveis a uma alteração fundamental na forma como fazemos as coisas, assegurando assim a conservação e a utilização sustentável dos nossos oceanos para o benefício da atual e das futuras gerações. Muito obrigado a todos por me ouvirem. Eu deixava apenas também uma última sugestão de visitarem o site
da Conferência dos Oceanos, que tem informação mais completa sobre vários dos pontos que eu fui indicando ao longo da minha intervenção. Obrigado a todos. Muito obrigado. Eu, antes de dar a palavra ao Dr. Tiago Pita e Cunha, queria só recordar que, depois da intervenção que ele vai fazer agora, haverá a possibilidade de colocarem perguntas e podem-no fazer de duas formas. Uma é através da mãozinha que se aciona lá em cima e fazem diretamente. E a outra é escrevendo ao lado as perguntas e nós vamos vendo. E vamos colocando as perguntas aos oradores. Tiago, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, José. E eu começaria por dizer quanto me alegra poder estar aqui com uma audiência que, por um lado, é tão ilustre e onde, por outro lado, também tenho tantos amigos, com tantos diplomatas e não só. Queria, obviamente, começar por agradecer ao Instituto Diplomático. Não pode ser mais oportuna esta sessão, que eu chamaria de sessão de esclarecimento, sobre a Conferência das Nações Unidas, que vai ter lugar em Lisboa este verão. E, portanto, agradecer ao embaixador José Freitas Ferraz e à embaixadora Graça Gonçalves Pereira por organizarem esta iniciativa. Depois, claro, agradecer ao Dr. José Guedes de Sousa, porque ele não podia ter sido mais completo, facilitou-me imenso o trabalho, porque, efetivamente, conseguimos, com a sua apresentação, perceber todos os elementos que eu diria que são fundamentais nós nos apercebermos nesta altura do campeonato relativamente à Conferência das Nações Unidas. Não apenas como é que ela se estrutura, os seus diálogos interativos, a forma como ela está planeada, mas também os eventos que irão ter lugar à volta da conferência e os eventos que têm lugar entre hoje e a conferência, porque, de facto, 2022 arrisca-se a ser, novamente, como esperávamos que tivesse sido 2020, um ano especial, a oportunidade especial para a agenda dos oceanos, para o tema dos oceanos e logo, obviamente, sabendo como esse tema é um tema que é importante para o perfil, para a postura, para a ação e até para a liderança de Portugal na comunidade internacional, para Portugal. Portanto, é uma grande oportunidade para Portugal, este 2022. E, em primeiro lugar, será este primeiro semestre. Nós, na Fundação Oceano Azul, neste momento, estamos altamente empenhados em preparar a conferência One Ocean Conference do Presidente Macron, que vai ter lugar já agora no princípio do próximo mês e que, pelo que eu também tenho compreendido nas conversas com colegas franceses, pretende, de alguma forma, trazer vento para as velas da Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, que vai ter lugar em Lisboa. Temos depois, de facto, aqui várias oportunidades de poder construir pontes, de criar coligações, relativamente àquilo que nós, portugueses, pensamos que possam ser os interesses do oceano e que nós, europeus, também pensamos que possam ser os interesses do oceano e, de alguma maneira, também os interesses das comunidades costeiras, das comunidades ribeirinhas do planeta. E por isso, uma vez que este ano vai ser um ano particularmente importante para a agenda dos oceanos por causa destes eventos internacionais, eu faria aqui uma palavra de elogio ao governo português e ao governo do Quénia, porque juntos perseveraram durante anos em conseguir, digamos assim, que as Nações Unidas, no seu todo, a Assembleia Geral e Conselho de Segurança, anuíssem na realização desta segunda conferência que, como todos sabemos, estava prevista para 20 e que já está agora a ser realizada em 22. Levou muito tempo, muito trabalho e muita habilidade, certamente, muitos diplomatas portugueses e quenianos para isto se tornar uma realidade e nós acho que devemos valorizar aquilo que conseguimos. Agora, esta conferência é essencialmente oportuna, infelizmente pelas piores razões possíveis. É oportuna porque a deterioração dos oceanos começou, infelizmente, a ser visível a olho nu. Como sabem, o oceano é, de longe, o maior sistema de suporte de vida do planeta. Ele representa mais de 70% do planeta e, como tal, pela sua grandeza, nós temos uma grande dificuldade, enquanto seres humanos, em compreender
a maneira como o impactamos. Na verdade, ao longo de gerações e gerações, considerava-se absolutamente impossível que o homem pudesse alterar um ecossistema com a largueza dos oceanos, mas infelizmente as coisas foram caminhando numa direção em que isso se tornou uma realidade. Eu costumo sempre dizer que nós começámos por secar alguns pântanos com a descoberta da agricultura há 10 mil anos atrás, depois começámos a queimar florestas, a desbravar terreno para a agricultura, fomos avançando, progredindo, começámos a desviar o curso dos rios, mas nunca tínhamos pensado efetivamente que conseguíssemos alterar profundamente um sistema planetário tão relevante como são os oceanos e como é a atmosfera e nas suas interações entre eles. E, portanto, hoje estamos numa situação que é extremamente complicada para, de alguma forma, em alguns aspectos, conseguirmos retroceder, e eu terei de começar um pouco por vos pintar esta situação, que é uma situação mais negra, e que é a situação do oceano, que é a crise do oceano que nós não podemos escamotear e que devemos ter uma profunda consciência, porque é essa consciência depois que nos permite ter a determinação para podermos agir, para podermos atuar. De facto, esta consciência não é uma consciência que esteja muito presente, eu diria, mesmo na consciência dos nossos decisores políticos, dos nossos decisores económicos. Eu acho que se nós olharmos para os últimos 20 anos do que tem sido a decisão política internacional, nós compreendemos isso. Eu diria que nas últimas décadas, mesmo para lá deste século, o centro do palco na questão da agenda dos oceanos tem sido ocupado pelas pescas. É este que tem mobilizado as principais energias da comunidade internacional, e por isso temos alguns tratados sobre pescas internacionais, e de alguma maneira com razão de ser, porque o desenvolvimento da indústria, principalmente industrial de pesca, começou a criar uma diminuição da biomassa que começou a ser mensurável. E por isso nós chegamos hoje a uma situação em que compreendemos que essa deterioração continua a acontecer porque os fatores que a justificam, nomeadamente os incentivos, os subsídios às pescas industriais, continuam na ordem do dia e, portanto, sabemos que a biomassa dos oceanos está a reduzir de uma forma muito drástica e isso é muito importante. É muito importante não apenas porque vamos deixar de ter aqueles peixes que nós gostávamos de ter no nosso prato, mas porque o oceano é essencialmente um fenómeno bioquímico em que a parte biológica é, digamos assim, sustentada por esta biomassa. E se nós afetarmos a componente biológica do oceano como temos vindo a afetar, claro que pomos em risco o funcionamento desse sistema. Obviamente que não vou já dizer que também estamos a afetar a parte química, não é? Mas já falarei sobre isso. É muito importante, por isso, que este ano tivemos uma oportunidade de fazer o que não conseguimos fazer em 2021 na Organização Mundial de Comércio, que é conseguir de uma vez por todas que a União Europeia, e com o apoio de Portugal, possa contribuir para pôr termo aos subsídios para práticas destrutivas de pesca. Esse é um tema que tem estado na ordem do dia ou na agenda durante anos e anos, e era fundamental, é um elemento fundamental para o qual a diplomacia portuguesa e a diplomacia europeia, da União Europeia, além que o principal negociador é um português, como todos devemos saber, João Machado, da Comissão Europeia, e portanto temos aqui um papel e uma responsabilidade, acho eu, muito importante. Mas obviamente que há muito mais para justificar a crise dos oceanos ou do oceano que as pescas, porque infelizmente parece que a cada 10 anos nos chega uma revelação científica nova mais preocupante que a anterior. Eu recordo-me que na viragem do século compreendemos que estávamos, e aqui volta aquele aspecto do componente químico, estávamos a adulterar a composição química dos oceanos através da acidificação criada pelo excesso de acumulação de gases de efeito de estufa no oceano. E isso resultou de um grande relatório de 2004 do IUCN, da União Internacional para a Conservação da Natureza. E ainda bem que existe um diálogo interativo agora na Conferência das Nações Unidas sobre este tema,
como nos indicou o José Guedes de Sousa. Por outro lado, logo mais tarde começámos a ter conhecimento que as implicações das alterações climáticas no oceano eram maiores e, infelizmente, em 2017 ficámos sem dúvidas que os corais, principalmente os corais tropicais de superfície, estarão em franca e acelerada extinção. Desde o primeiro El Niño, que foi registado em 1998, ao segundo grande período de 2014-2017, que compreendemos que perdemos 50% dos corais do planeta, o que é extremamente grave para o planeta, para a nossa espécie e, obviamente, a começar para a espécie dos corais que estão cá há 400 milhões de anos, muito antes de haver seres humanos no planeta, de haver homens, de haver Homo sapiens. É que os corais, apesar de serem uma área muito reduzida do oceano, menos de 3% da superfície do oceano é coberta de corais, eles respondem por cerca de 30% da biodiversidade do oceano. E sem esses corais, essa biodiversidade vai deixar de existir, o que vai, obviamente, impactar mais ainda nessa deterioração bioquímica que nós estamos a assistir com o oceano, com a alteração do pH pela acidificação, com a diminuição da biomassa pelas pescas excessivas e com o desaparecimento dos corais pelo aumento da temperatura das águas, porque aquilo que está a gerar esse desaparecimento é um aumento francamente rápido e francamente elevado da temperatura dos oceanos. Aí, esta é uma das descobertas também dos últimos anos, que é, basta dizer que mais de 90% do excesso de calor gerado pelo aquecimento global, por sua vez resultante das alterações climáticas que vivemos, é absorvido pelo oceano. Se o oceano não absorvesse esse excesso de calor, nós obviamente que já não teríamos viabilidade existencial na Terra, nós, espécie humana, porque a atmosfera seria de tal forma quente que nós não seríamos viáveis no planeta. E, portanto, o oceano tem sido efetivamente o principal guardião da nossa própria existência, sendo que a sua situação se continua a deteriorar. Eu diria que esta questão da temperatura é uma questão que está cada vez mais na ordem do dia, porque infelizmente é uma questão que tem levado à revisão de todas as previsões e dos modelos científicos que antigamente estavam estabelecidos. Pensávamos que a temperatura do oceano estava a aumentar apenas nas zonas tropicais do planeta e nas zonas das águas superficiais até 40 metros de profundidade, e é nos últimos 5 anos que descobrimos que não, os oceanos estão a aquecer até 2.000 metros de profundidade, com enormes implicações futuras nos grandes reservas de hidratos de metano que temos de gás nessas profundidades e que se mantêm encerradas pela sua temperatura de congelamento e que, ao descongelarem, podem gerar muito mais gases de efeito de estufa para a atmosfera, obviamente inviabilizando um acordo como o Acordo de Paris. E, portanto, esta temperatura eu gostava de dizer, porque saiu agora um relatório no princípio já deste ano sobre a questão da temperatura na Terra e, de facto, no oceano em particular, aquilo que nós estamos a gerar de energia através do nosso processo produtivo, da nossa economia de manufaturação, é uma energia que é depositada no oceano que é, por segundo, o equivalente a 7 bombas de Hiroshima. É esta a temperatura que nós estamos a trazer adicionalmente para o oceano, com o modelo de desenvolvimento económico linear, extrativo, que nós, apoiado ainda em combustíveis fósseis, que nós hoje em dia continuamos, obviamente, a depender. Importante também, parece-me, é ainda esta notícia também do novo relatório do IUCN de 2019, que passou despercebido, porque o relatório foi publicado na véspera da pandemia que se globalizar, e que foi um relatório sobre a deoxigenação do oceano. Portanto, esta questão de que há grandes zonas cada vez mais e cada vez maiores no oceano que são deoxigenadas, onde já não se gera oxigênio e onde o oxigênio foi absorvido. E, portanto, são zonas mortas, onde não há vida. E que isso é altamente problemático, como sabem, porque toda a nossa vida na Terra surgiu com base no oxigênio que foi gerado através de seres unicelulares no oceano, no início as chamadas algas azuis, que depois, por sua vez, permitiram que na Terra tivéssemos também a capacidade de gerar as florestas e, com isso tudo, o oxigênio que hoje dependemos para viver. Ora bem,
esta é a situação, e é uma situação que é bastante dramática. Deixem-me dizer-lhes que o aumento da temperatura dos oceanos lhes levou também a compreender que não é apenas o Ártico que está a descongelar, é malogradamente também a Antártida, sendo que a Antártida é de uma dimensão tal que será muito preocupante para o final deste século já, o que possa vir a ser o aumento do nível da subida do mar. O que infelizmente temos de assumir hoje é que, mesmo com um aumento de apenas 1,5 graus de temperatura até ao fim do século, que é o grande objetivo do Tratado de Paris e o grande objetivo, acho eu, da nossa civilização humana, é difícil prever até onde possa ir esse aumento, porque o aumento da temperatura da água, tudo isso, como sabem, também expande a molécula da água, portanto, nós não sabemos muito bem até que níveis de aumento do nível do mar vamos conseguir chegar no final do século, sendo certo que se prevê, obviamente, a invasão das águas do mar nas bacias hidrográficas e, portanto, nos deltas dos rios e, portanto, no que são os celeiros da alimentação mundial de que dependemos hoje em dia, seguramente. Qual é o problema? A meu ver, o problema é que, se olharmos para os últimos 20 anos, para as últimas 2 décadas, nós não conseguimos encontrar uma única ação da comunidade internacional para resolver estes problemas. Ou seja, não houve efetivamente uma ação suficientemente emblemática da comunidade internacional, onde se insere um país como Portugal, da comunidade dos Estados-membros das Nações Unidas, para tomarem as decisões que têm de ser tomadas para começarmos a endereçar estes problemas. E por isso o oceano, eu diria até, que tem sido o parente pobre dos grandes problemas transversais que nos afetam, uma vez que nós conseguimos, de alguma maneira, fazer algum caminho nas alterações climáticas, com o Acordo de Paris e com as COPs da Convenção Quadro para as Alterações Climáticas e em algumas outras áreas ligadas, nomeadamente às florestas, sendo que na questão dos oceanos nós não temos progredido. Isso significa que nós estamos pior hoje que estávamos há 5 anos, e há 5 anos estávamos, apesar de tudo, piores do que estávamos há 10 anos e por assim adiante. Isto é muito importante, nós desconstruirmos esta nossa visão cultural de que cada geração é mais civilizada que a geração anterior e que, portanto, nós tomamos conta de tudo e que a tecnologia vai resolver tudo e que, portanto, nós só precisamos de continuar porque isto tudo se resolverá com o nosso grau de civilizacional, que, infelizmente, na questão dos oceanos não é verdade. Se puder usar uma expressão inglesa, we are still going downhill, nesta matéria da agenda dos oceanos. E até diria que, para Portugal, isto é um aspecto muito importante que devia ser até um ponto de honra para as nossas políticas externas, porque todo o nosso país se projetou por trás daquele famoso ano de 1998, que foi o Ano Internacional dos Oceanos, por iniciativa de Portugal. Até que era um ano que coincidia com a última exposição mundial do século XX, que teve lugar em Lisboa, a Expo 98, dedicada aos oceanos, e com essa, digamos assim, avançada diplomática, conseguimos pôr, não há dúvida nenhuma, os oceanos novamente na agenda das Nações Unidas. Eu recordo que houve uma grande fadiga sobre os oceanos depois dos anos todos que levou a Convenção de Direito do Mar, que foi criada entre 72 e 82, e que depois os Estados Unidos recusaram aquela parte 4ª da Convenção, e tivemos de 82 a 94 a renegociar o texto da Convenção. É por isso que as convenções, a Convenção de Portugal ratificou a Convenção, julgo eu, em 97, por aí, porque, vejam bem, uma convenção que começámos a negociar em 1972, daí que ela seja a Constituição do Mar, como disse o José Guedes de Sousa, não há outro tratado internacional de facto tão sofisticado, tão complexo como a Convenção de Direito do Mar, e ainda bem, por um lado, porque ela tem sido importantíssima para evitar problemas geopolíticos maiores que existem, problemas de segurança, problemas de defesa, mas não tem conseguido efetivamente evitar este problema da deterioração do sistema, que eu enfatizei ao princípio da minha intervenção. E eu digo que para isto era para Portugal um ponto de honra, porque, de alguma maneira, as Nações Unidas, e de alguma maneira nós também falhámos profundamente quando conseguimos gerar o Ano Internacional dos Oceanos em 1998 e desde então as coisas continuaram sempre em perda. Ou seja, esse ano não foi o ano do princípio da recuperação dos oceanos, foi apenas um parêntese na sua deterioração. Eu digo-lhes que para mim é importante, eu dedico a minha vida a esta causa. Eu estava nas Nações Unidas nessa altura a dinamizar o Ano Internacional dos Oceanos, aliás, trabalhando com muitos de vós na missão de Portugal nas Nações Unidas.
e, portanto, eu próprio reconheço isto como um falhanço pessoal meu também, porque a situação, de facto, continua a ser problemática. De alguma maneira, parece-nos que a nossa natureza de seres terrestres, de sermos terráqueos, impede-nos de compreender os problemas dos oceanos verdadeiramente. Nós achamos que eles são problemas que afetam as baleias e que afetam os peixinhos, mas que não nos afetam a nós. A nós o que nos afeta são as crises económicas, são as crises financeiras, as migrações, as crises de segurança, do terrorismo, mas estas matérias, infelizmente, não continuam a não afetar a comunidade internacional ao ponto de ela se decidir a tomar as decisões que não tem conseguido tomar. Agora, e este ano vai ser um ano muito importante nesse sentido, aqui sempre esperança no horizonte. Desde logo há aqui algo que foi muito importante, que foi a outra Conferência das Nações Unidas para os Oceanos, que teve lugar em 2017, conseguiu colocar a questão da poluição de plástico no tema-chave, digamos assim, dos oceanos, e a poluição de plástico foi muito mediatizada e por isso hoje em dia os cidadãos preocupam-se mais com o tema dos oceanos. Confesso-vos que o tema das pescas nunca moveu montanhas, mas as questões dos plásticos são capazes de ser uma questão que possa gerar aqui alguma pressão da opinião pública sobre os decisores e que leve a que as decisões comecem a ser tomadas nos próximos anos. Agora, o tempo é curto e o facto desta conferência não ter lugar em 20 e ter lugar em 22 já cria impactos negativos, sem dúvida nenhuma, porque temos aqui esta década para a qual temos de nos mobilizar. O que é que podemos fazer? Vamos partir para a parte positiva, no fundo, que é o que é que podemos fazer daqui, desta situação, para a frente. E eu diria que, obviamente, a chave será mudar a economia, e isso vai levar tempo. E o oceano pode ser um contribuidor muito importante para mudar a economia, porque o oceano é importantíssimo em termos de poder contribuir para a descarbonização das nossas sociedades e das nossas economias, desde logo através de 3 setores fundamentais: o setor da energia, o setor dos transportes e o setor da alimentação. O setor da energia todos compreendemos. A Comissão Europeia sabe que, de acordo com o planeamento em curso, haverá mais megawatts de energia offshore eólica em 2030 do que onshore. O offshore vai ultrapassar o onshore em produção de energia eólica. Isso é muito relevante. Os oceanos, então, surgem como parte da solução da descarbonização das nossas economias. Portugal até foi um país que foi precursor na tecnologia do eólico offshore flutuante, através daquele projeto Windfloat da EDP, que infelizmente ficou num marasmo muito grande e que está muito atrasado relativamente ao grau de desenvolvimento que deveria ter seguido. Mas essa é uma área que pode ser vital até para a pertinência do nosso país no conjunto dos países europeus no século XXI. Eu recentemente tenho dito, os noruegueses estão a negociar com o Reino Unido uma ligação submarina para poder escoar energia para o Reino Unido, que é um país, como sabem, cronicamente deficitário de energia. A Península Ibérica podia pensar em fazer o mesmo. Nós, de mão dada com os espanhóis, poderíamos pensar em fazer uma ligação ao Reino Unido, porque essa ligação significa uma ligação à Europa também para a energia renovável. Temos a questão dos transportes, como eu dizia. Os oceanos são uma cartada muito importante nos transportes porque são o modo de transporte, o transporte marítimo é o modo de transporte energeticamente mais eficiente. E, portanto, se nós conseguirmos melhorar as propulsões, reduzir a poluição que é gerada por uma alimentação muito deficitária nessa propulsão, que é o bunker fuel, nós poderemos levar a que os transportes marítimos venham também a ser parte da solução da descarbonização das nossas economias. E, finalmente, a área da alimentação. Nós sabemos que o problema da alimentação é um problema muito agudo para a espécie humana. Nós continuamos, não na Europa, mas noutros continentes, em África em particular, numa enorme explosão demográfica. Vamos ser 10 mil milhões para alimentar em 2050. Vamos precisar de mais 30% a 40% das proteínas que geramos neste momento. E se gerarmos essas proteínas através da agricultura, nós vamos aumentar os gases de efeito de estufa na atmosfera e no oceano. Vamos continuar a carbonizar. E, portanto, vamos ter de recorrer mais ao oceano para desenvolver proteína de origem marinha que contribua para a descarbonização do oceano e não para carbonizar a nossa atmosfera, como é, por exemplo, o caso das aquaculturas inovadoras multitróficas,
nomeadamente de bivalves e de algas, uma vez que estas espécies não só não necessitam de alimentação, como elas são formadas através da absorção de CO2 das águas do mar. Portanto, a questão da economia é uma questão fundamental, mas aí podemos dizer, bom, mas em termos diplomáticos temos um impacto menor, não é? Um país, as relações externas na economia. E nós temos outra possibilidade, porque enquanto não mudamos a economia, temos de tomar as tais decisões que têm vindo a ser proteladas de há 20 anos a esta parte, tomadas pela comunidade internacional. Portanto, eu até diria que verdadeiramente o atalho para os problemas do oceano é a tomada dessas medidas internacionais. E é aqui que nós podemos fazer a diferença. Nós temos de dar um salto muito grande entre o que foi Paris, em 2015, em que o oceano, sendo um componente determinante, como já referi, através da temperatura só, para as alterações climáticas, os oceanos apenas têm uma palavra no preâmbulo do Tratado de Paris, do Acordo de Paris, e que, portanto, estavam completamente arredados e continuam, de alguma maneira, das negociações climáticas nas COPs do clima. Sendo que tem havido alguns progressos, como o Zé Guedes de Sousa assinalou, e houve também em Glasgow este ano, as 4 referências que existem ao oceano no documento de 10 páginas de Glasgow também são promissoras. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma oportunidade muito grande de utilizar a Conferência das Nações Unidas para não tomar estas decisões todas que são necessárias, mas pelo menos para apelar a que elas sejam tomadas. Nós podemos, de alguma maneira, com a Convenção das Nações Unidas e com a sua declaração final, criar uma agenda fundamental, uma agenda global para os oceanos. E é aqui que Portugal e, eu digo, outros países like-minded na área dos oceanos podem ser determinantes. Porque há assuntos chaves que não podem continuar a ser adiados e que uma conferência como esta pode chamar a atenção para eles, urgir a tomada de decisão e, de alguma maneira, potenciar a sua solução. E eu iria terminar falando em algumas ideias que são ideias muito caras para a Fundação Oceano Azul. Eu diria que a Fundação Oceano Azul tem uma grande preocupação em procurar, de alguma maneira, apoiar a tomada de decisão a nível de governos na área do oceano. O José Guedes de Sousa referiu, e eu segundo e agradeço a excelente cooperação que a Fundação tem tido com o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal nesta matéria. Também temos esta cooperação com outros governos de outros países e com eles preocupamos em procurar, de alguma maneira, mobilizar também a comunidade internacional da sociedade civil para também integrar estes processos. E por isso a Fundação Oceano Azul, com outras fundações, criou esta plataforma que tem mais de 500 organizações a nível internacional, de mais de 67 países, que se chama Rise Up for the Ocean. E o Rise Up for the Ocean é uma verdadeira agenda para os próximos 10 anos, daquilo que nós achamos que é fundamental ser prosseguido, que a Fundação procura, digamos assim, com essas organizações que trabalham connosco, estas mais de 500 organizações que são nossas parceiras, que procura dinamizar e que procura liderar. Esta agenda do Rise Up for the Ocean prevê 29 ações a serem tomadas nos próximos 10 anos, mas eu obviamente que me vou cingir aqui a 5, que são para mim das ações, das prioridades que poderíamos ter em mente. A primeira é este tratado sobre a biodiversidade do alto mar, que tem o acrónimo BBNJ, que é um tratado que está em negociação nas Nações Unidas há praticamente 20 anos, sobre a questão de como conseguirmos colmatar uma lacuna da Convenção de Direito do Mar das Nações Unidas sobre essa área que se chama o alto mar e que juridicamente significa a área que está fora das jurisdições nacionais e que diz respeito não aos fundos marinhos, esses sim regulados pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, mas diz respeito à coluna e à superfície da água, e que é fundamental para podermos proteger essas áreas, nomeadamente através de áreas marinhas protegidas, que hoje em dia não existe como o fazer, porque ninguém tem direitos, ninguém tem responsabilidades, ninguém tem deveres sobre essas áreas, e, portanto, conseguirmos que as Nações Unidas adotem esse acordo para o alto mar é, como eu costumo dizer, a prova do algodão relativamente
à vontade política da comunidade internacional em querer agir contra a crise dos oceanos. Porque este acordo que está há 20 anos em negociação, se nós não conseguirmos fechar este acordo, não vale a pena pensar em fazer mais nada, nem em fechar mais nada. E é aqui que Portugal tem tido um apoio muito positivo, tem tido um papel muito positivo. A Fundação Oceano Azul já por 2 vezes colaborou com o Ministério dos Negócios Estrangeiros na organização de conferências, de reuniões preparatórias das reuniões de negociação que têm lugar em Nova Iorque. Aliás, temos uma nova sessão dessas marcada para o próximo mês. Isso é muito importante porque, de alguma maneira, Portugal exerce aqui uma liderança que me parece a todos os títulos verdadeiramente louvável. E, portanto, esta questão do BBNJ é algo que prevê-se que dificilmente será fechado agora na sessão de março, de negociação que tem em março. E, portanto, muito provavelmente chegaremos à conferência de junho das Nações Unidas com uma palavra a dizer sobre este assunto. Depois é a questão da poluição. A questão da poluição é muito importante porque eu não tive aqui muita oportunidade, nem tenho muito tempo, eu quero me calar em 2 ou 3 minutos, mas a poluição continua a agravar-se, mesmo para o norte industrializado do hemisfério ocidental, isso continua a ser um problema. Nós, na União Europeia, continuamos a gerar poluição. Nós sabemos que a geração de sistemas de saneamento que nós dispomos hoje em dia, nas nossas áreas urbanas, por exemplo, ainda não consegue evitar que uma série de fatores de poluição acabem no mar, com gases muito poluentes, como os azotos, os metanos, e com problemas grandes, sulfúrios, e com problemas grandes que, como nós sabemos, até as cotonetes vão parar ao mar. O que é que não vai parar ao mar? Ou seja, há que investir, digamos assim, bastante nesta questão da poluição, porque ela gera a eutrofização, desde logo, gera uma asfixia das zonas costeiras, e por isso é que a biodiversidade nas zonas costeiras da Europa, dos Estados Unidos também se continua, e dos outros países em vias de desenvolvimento ainda por maioria de razão, se continua a deteriorar. E, portanto, nós achamos que era importante começar-se a pensar em poluição. O José Guedes de Sousa referiu esta iniciativa de Nairobi do Acordo para a Poluição de Plástico. Eu julgo que nós, se calhar, devíamos começar a pensar novamente nas linhas dos anos 90, quando a comunidade internacional acordou o Programa Global de Ação de Montreal, que foi o último, digamos assim, que foi um Programa Global de Ação para a Poluição Marinha, feito numa base de voluntária, mas que poderia ter muito interesse para a questão dos oceanos nesta área da poluição. Depois temos, obviamente, um assunto que é fundamental, que é este assunto dos oceanos e das alterações climáticas. É preciso que os processos se juntem. Não podemos continuar a ter umas Nações Unidas que funcionam em silos. Há as COPs, as conferências do clima, há as conferências dos oceanos, há as conferências da biodiversidade. É preciso ligar estes processos, e é principalmente preciso que o oceano entre em força como uma cartada nas negociações climáticas. O oceano tem de entrar nas contribuições nacionais determinadas, nos NDCs, porque o carbono azul tem de se tornar uma realidade, e isso seria extremamente importante para países costeiros com a dimensão marítima que tem um país como Portugal. Essa ligação entre os oceanos e o clima parece-me que era fundamental. A questão da biodiversidade, a questão dos 30 por 30, que o José Guedes de Sousa também referiu, portanto, é um compromisso internacional que foi já ele próprio aceito pela União Europeia, de que devemos chegar a 2030 com 30% de áreas terrestres e marítimas como áreas protegidas, como áreas reguladas, e a Fundação Oceano Azul tem trabalhado muito nesse sentido em Portugal. Portugal é um país que ainda hoje está na cauda da Europa Ocidental em áreas marinhas protegidas. Basta dizer que o nosso país não faz uma área marinha protegida há 30 anos, visível. Poucas têm planos de monitorização e de gestão, e a Fundação Oceano Azul tem estado muito envolvida. Tivemos envolvidos com a National Geographic e com uma fundação parceira nossa, a Waite Foundation norte-americana, com o Governo Regional da Madeira, a gerar esta nova área marinha protegida das selvagens, que, sem colocar nada em causa a controvérsia que existe com a Espanha relativamente à ZEE dessa área, consegue-se criar a maior área
de proteção total do Atlântico Norte. Portanto, esta nova área que foi adotada a semana passada em legislação e anunciada no final do ano pelo Presidente do Governo Regional da Madeira, é importante não para Portugal nem para a Madeira, é importante para a Europa e para o Atlântico Norte. E ela espera que Portugal possa utilizá-la, mesmo nesta Conferência das Nações Unidas, como trabalho de casa feito, realizado. Esperemos também que o programa que a Fundação Oceano Azul está a fazer com o Governo Regional dos Açores, e que esse é colossal à escala mundial, que é o programa Blue Açores, e que prevê que 300 mil quilómetros quadrados da zona económica exclusiva dos Açores, e que é, portanto, de Portugal, seja protegida, com 150 mil desses quilómetros quadrados, portanto, uma superfície muito superior à superfície emersa de Portugal, ser também uma área totalmente protegida. Isso fará dos Açores, como eu costumo dizer, o Havaí da Europa. Aquilo que o Presidente W. Bush e o Presidente Obama fizeram com o Havaí, podemos nós fazer com os Açores, com um impacto determinante no Atlântico Nordeste, porque não existe nenhuma outra área com uma dimensão como essa. Deixem-me dizer-vos que estamos aqui a falar em área marinha protegida de cerca de 5% do mar de toda a União Europeia na Europa. Portanto, esta questão das áreas marinhas protegidas é uma questão vital. Eu diria mesmo que hoje em dia a soberania dos Estados passa pela sua demarcação e pelo seu planeamento. Ainda uma palavra para a questão das pescas. E uma questão que poderia ser muito cara a Portugal. Este ano é o ano internacional, como sabem, todos os anos são anos internacionais, e este ano é o ano internacional das pescas artesanais. Ora, na agenda do Rise Up for the Ocean, que eu vos referi, na agenda da plataforma das 500 organizações, uma das 29 recomendações é que se procure levar a que o mar territorial, as 12 milhas a contar da linha de base, da linha costeira, sejam privilegiadamente concedidas a exploração de pescas artesanais e não de pescas industriais. Essas são as zonas ecologicamente mais sensíveis do planeta. Elas permitiriam uma equidade muito maior na distribuição dos recursos, nomeadamente para os povos costeiros, para as comunidades costeiras, para os povos indígenas, e de alguma maneira seria extremamente benéfica na redução daquela extração de biomassa que eu referi no início. Bem sei que nem todos os países se irão rever, principalmente os grandes países de pesca, se irão rever numa medida como esta, mas seria uma medida a todos os efeitos muito interessante para um país como Portugal, uma vez que 90% da nossa pesca, da nossa frota pesqueira, é pesca artesanal. Ou que seja, e que, portanto, dificilmente nós andamos a pescar nas GEs de outros países. Finalmente, uma última, digamos assim, vontade de ver na Conferência das Nações Unidas. Seria muito importante que esta conferência não fosse vista como mais uma one-off, como foi 2017, que já ficou lá atrás, sem seguimento, sem follow-up. Seria muito importante que nós percebêssemos que, enquanto não tivermos a agenda com as decisões tomadas importantes para os oceanos, que procuremos e que Portugal procure exercer a sua liderança, criando as coligações com outros países para criarmos essa agenda. E, portanto, eu diria que mesmo para depois desta Conferência das Nações Unidas era importante que Portugal pudesse continuar a construir uma agenda com prioridades como estas que eu aqui anunciei, que são as da Fundação Oceano Azul, que não são obviamente se calhar as de Portugal, nem as do Senegal, nem as do Equador, mas que são estas que nós pomos em cima da mesa, mas que se comece este processo de interiorização, de discussão de que prioridades nós temos de ter numa agenda como esta e que se preveja mais à frente nesta década uma cimeira de chefes de Estado e de chefes de governo, porque a questão do mar tem de subir a esse nível, uma cimeira de chefes de Estado e de chefes de governo que possa, de alguma forma, assinar por baixo nessa agenda para que nós utilizemos esta década para tomar as decisões que não tomámos nas décadas anteriores. Este era o apelo com que eu terminava, digamos assim, esta intervenção. Eu acho que quanto mais eficiente, eficaz e substantiva for esta Conferência das Nações Unidas que vai ter lugar agora, em Lisboa, mais ela já é ela própria um pouco a criação desta agenda global para o oceano, que aliás o Primeiro-Ministro de Portugal, no dia 9 de maio do ano passado, no Dia da Europa, disse que a Europa devia ter.
o primeiro-ministro português diz: há muitos países que se preocupam com chegar a Marte. Nós achamos que a Europa se deve preocupar em ter uma agenda para 2050 para os oceanos. E era aqui também que Portugal podia exercer esta liderança. Obviamente que lideranças como estas podem se repercutir no prestígio, na credibilidade, na reputação e no poder de fogo de uma diplomacia como a portuguesa nos próximos anos, na próxima década. E é por isso que me parece que esta questão do oceano é tão relevante para um país que tem, obviamente, responsabilidades muito grandes na comunidade internacional e que tem feito um papel muito importante de mediação dos temas nessa comunidade e que tem procurado estar no Conselho de Segurança todas as décadas. José, era isto que eu queria dizer. Peço desculpa se me alarguei um pouco. Não, obrigado. Eu quero agradecer, obviamente, as duas intervenções, que foram muito interessantes, e queria perguntar se podem começar a colocar questões, tanto no chat, como pondo a mão no ar, e eu dou a palavra e, portanto, fazem a pergunta diretamente. Enquanto eles não fazem nenhuma pergunta, pergunto eu se no fundo, essa conferência ou essa cimeira de chefes de Estados e de governos que o Tiago referiu, está previsto que na conferência, que no texto, digamos, nos documentos finais da conferência, haja um parágrafo sobre essa possibilidade, ou não? Quer dizer, uma cimeira que terá lugar, digamos, dentro de 10 anos ou ainda durante esta década, fazendo uma espécie de follow-up da conferência agora de junho. Isso está previsto? Eu acho que era melhor ser o José Guedes de Sousa a responder. Eu apenas posso adiantar que parece-me que o governo francês está interessado nessas possibilidades, não sei em que modalidade, e que esse será um tema que se tornará público agora com a conferência de Brest, mas deixaria ao José realmente responder. Faz favor. Eu começaria por recordar um aspecto importante, que é, quer dizer, no mundo ideal, esse já seria o resultado da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, no sentido em que os convites do Secretário-Geral das Nações Unidas foram anteriormente endereçados ao nível de chefe de Estado e de Governo, e tudo indica que o serão novamente, agora no próximo mês de fevereiro. Por isso, a intenção sempre das Nações Unidas é que todos os Estados estejam representados ao mais alto nível possível e ao nível de chefes de Estado e de Governo. Dito isto, também é verdade que, fazendo uma análise realista, que vai ser muito difícil termos aqui muitos chefes de Estado e de Governo, mas é um desafio que neste momento foi aceito pela diplomacia portuguesa, e nós iremos fazer todos os possíveis para elevar o patamar político da conferência e para que os representantes estejam aqui ao mais alto nível possível, como referi. Neste momento, o documento, a declaração política está em aberto, por isso eu não excluo nenhuma possibilidade e é uma preocupação nossa ver como é que podemos refletir o futuro no documento político da conferência. A nossa inclinação das conversas que temos tido aqui ao nível interno é muito que seja um reforço, um upgrade da própria Conferência dos Oceanos, ou seja, aproveitar a estrutura existente e dar-lhe um maior elan político, se assim podemos dizer. Muito obrigado. Obrigado. Aqui do lado direito, no chat, já há uma série de perguntas. Eu não sei se o Tiago e o José Guedes de Sousa conseguem ver. Temos uma primeira sobre a poluição sonora nos oceanos. Temos uma logo a seguir sobre as principais medidas que devem ser adotadas na conferência justamente para travar a degradação dos oceanos. Vocês conseguem ver as perguntas? Consigo, sim. Vocês podem começar a responder às duas primeiras.
José, começará quem é que começa? Começa o José Garcia, depois eu continuo. O que é que prefere fazer? Primeira, é a questão da degradação sonora, digamos, dos estragos da poluição sonora no oceano. A segunda, digamos, é sobre os contributos das comunidades académica e científica portuguesa para melhorar a conferência. E a terceira tem a ver com a questão das desigualdades entre os países e, no fundo, o aumento dos fenómenos climáticos extremos e como é que se pode fazer para atenuar esse tipo de dificuldades das alterações climáticas que nós vimos esta manhã em Moçambique. Continua uma tempestade tropical que causa as cheias em metade do país. Portanto, avancem. Tiago. Muito bem. Vou tentar ser o mais rápido possível. Claro. Portanto, sobre a poluição sonora, não há dúvida que é, digamos, a nova fronteira que a ciência está a desbravar no tema da poluição. A maior parte do trabalho feito é trabalho feito com cetáceos, portanto, com mamíferos. Sabemos que os sonares e outros impactos do nosso transporte marítimo impactam sobremaneira nos cetáceos e na sua capacidade deles comunicarem entre eles, mas hoje em dia aquilo que está também agora a vir à superfície é que são todas as espécies aquáticas que são extremamente afetadas pela poluição sonora, porque efetivamente é um mundo muito estranho, porque o mundo submarino não há visibilidade para nenhuma espécie a mais de 100 metros. Nenhuma espécie vê a mais de 100 metros. Isso é extremamente importante. Imaginem que nós aqui na Terra só vimos a 100 metros. Nós vemos a quilómetros de distância. Agora imaginem milhões e milhões de seres que só veem a 100 metros, onde, portanto, a parte da audição é fundamental. O que se pensa é que eles desenvolvem muito mais, digamos assim, a parte da audição que a parte da visão, e que, portanto, são muito mais impactados por isto. Obviamente, o que é que isto vai implicar? Isto vai implicar que no futuro tenhamos de ter cada vez mais cuidado, teremos de fazer estudos de impacto ambiental e avaliações de impacto ambiental para as rotas do tráfego mundial, para os corredores de tráfego. Neste momento, a nossa preocupação com os corredores de tráfego é a poluição, principalmente a poluição por efeito de hidrocarbonetos, que são a propulsão desses navios e que possam libertar-se para o meio marinho, mas vamos ter outro tipo de preocupações no futuro, sendo que, obviamente, que esta preocupação, sendo uma preocupação que neste momento é central para os cientistas, não será, se calhar, ainda uma preocupação central para os decisores políticos. Não sei se... Queria dizer também uma palavra sobre esta pergunta sobre o Reino Unido, sem dúvida. Há aqui alguém que diz que o Reino Unido poderá ser um parceiro de Portugal nestas matérias do oceano, sem dúvida, nas matérias da energia, sem dúvida. Nós todos sabemos, não vale a pena falar aqui, digamos assim, das complexidades que existem em termos dos fluxos de energia na Europa, das complexidades que existem entre mesmo Estados-membros da União Europeia e como é importante procurar alternativas. O que me parece que podia ser muito importante para Portugal é o seguinte, só sobre a energia, depois daria a palavra ao José para fazer outros comentários. Neste momento, o nosso país tem, obviamente, uma obrigação que deriva do Pacto Ecológico Europeu, aprovado em 2020, não é? O chamado Green Deal, para fazermos a migração para uma economia verde. E para isso encerramos recentemente a última central de carvão que tínhamos a operar no país. E para isso estamos agora a procurar fazer um bocadinho às pressas, deixem-me que vos diga, essa transição, nomeadamente através destes leilões de parques fotovoltaicos, que eu diria megas parques fotovoltaicos, que estão a invadir as zonas rurais portuguesas, destruindo a sua paisagem e levando à industrialização dessa ruralidade, que, a meu ver, é um erro que vai ser muito caro e que vai ser pago novamente por nós no futuro. E, portanto, era muito importante que tomássemos estas posições todas sobre a energia de forma muito mais refletida do que o fazemos. E Portugal, que tem este oceano todo pela frente, que é neste momento um inerte, uma vez que não é explorado, não é um ativo económico. Na verdade, o oceano, na sua maioria, na sua maior parte, para Portugal é um inerte. Tem esse inerte por ser explorado, porque não devemos nós transformar esse inerte num ativo, ganhando aqui uma mais-valia muito grande, mesmo em termos energéticos. Seria
se nós pudéssemos desenvolver a eólica offshore flutuante, conforme o tal protótipo que a EDP desenvolveu, nós poderíamos ser alimentadores de energia para toda a Europa e poderíamos revitalizar não só as nossas indústrias de construção e reparação naval que têm estado sob uma grande depressão nos últimos 20 anos, como poderíamos até, de alguma maneira, dar um grande impulso à principal indústria exportadora de Portugal neste momento, que é a indústria metalomecânica. E, portanto, há que pensar, digamos assim, em abraçar alguns desígnios e agarrá-los e construí-los e diplomaticamente processá-los para eles virem a ser realidade. Uhum. Obrigado. Eu vejo ali a mão de Paris no ar. Voltamos depois às outras perguntas. Jorge, queres falar? Sim, a mão de Paris vai responder. Está no ar. Não, formula a pergunta, por favor. Jorge Torres Pereira. Tens que... Liga o microfone. Já está. Perfeito. Tens que ligar o microfone. Tens que ligar o microfone. O microfone, aí em Paris, continua desligado. Dá-se um clique lá em cima, no lado direito. Não? Sim. O microfone... Esse computador não tem som, é? Bom, enquanto o nosso embaixador em Paris resolve este problema técnico, eu pedia ao José Guedes de Sousa para responder à pergunta que foi colocada pelo Joaquim Negrais de Matos e pela Beatriz Marquilhas. São estas duas perguntas. Consegue ver? Eu posso, se não se importa, vou responder algumas das perguntas que consegui ver e identificar. Uma questão que era colocada relativamente à participação empresarial e à participação da comunidade académica e científica. Eu gostaria de salientar, em primeiro lugar, que esta participação já tem também ocorrido, ou seja, no sentido em que há um contributo muito importante do setor académico português e científico para há décadas das Nações Unidas sobre a ciência dos oceanos, isto também por via da Comissão Portuguesa da Comissão Oceanográfica Intergovernamental. Depois também houve um contributo muito relevante de cientistas e de académicos portugueses para o World Ocean Assessment, onde temos sempre presente representantes da comunidade científica e académica portuguesa, e dar aqui uma nota, de facto, da nossa expectativa de uma participação forte das universidades, do mundo académico português, e por isso salientar a importância também do prazo de acreditações que está a decorrer para a participação na conferência até ao dia 28 de fevereiro. Quanto à parte empresarial, eu de facto salientava aqui também esse aspecto das empresas portuguesas se deverem proceder ao registro para a sua participação na conferência, mas também para estarem atentas e para participarem no Fórum de Investimento da Economia Azul Sustentável, que vai ter lugar em Carcavelos, nas instalações da Universidade Nova, e que o processo de coordenação é assegurado pela AICEP. Uhum. Muito bem. Daria também aqui uma nota, já agora, se permite, Sr. Embaixador, tanto às questões relativas dos nossos colegas da Embaixada em Londres e da Embaixada em Oslo, para referir que estamos, de facto, em contacto aqui com a Embaixada do Reino Unido quanto a este projeto do 30 por 30, que é algo que são contactos que têm vindo já a ocorrer
desde há vários anos, uma vez que, se eu bem me recordo, esta iniciativa do 30 por 30 foi uma iniciativa muito promovida pelo Reino Unido, inicialmente, e na altura julgo eu que ainda como Estado-membro da UE, e também dar nota ao nosso colega Duarte Pinto da Rocha, em Osmo, que também temos estado aqui em contacto com a Embaixada da Noruega e que contamos com uma forte participação da Noruega na conferência. No cenário que tínhamos em 2020, chegou mesmo a colocar-se a hipótese da Noruega assumir a copresidência de um dos diálogos interativos a um nível alto, e por isso a nossa expectativa é que tal hipótese se possa repetir. Obrigado. Nós temos outros inscritos. Eu julgo que o nosso colega José Luís Caroço pediu para falar também. Boa tarde a todos, a partir de Bissau, para esse diplomático, não sei se estou a ser ouvido. Estão-me a ouvir? Estamos a ouvir. Sousa, e mandar aqui um grande abraço, enfim, ao Tiago Piticunha. Nós somos colegas de curso, conhecemos desde 1984, e, enfim, e saudar também aqui tudo aquilo que ele tem feito em prol do mar e desta consciencialização, enfim, de Nova Iorque, Bruxelas, este tempo todo. E agora, aproveitando muito este ano e com a conferência, se de facto esse novo impulso se consegue ser dado. E muito brevemente, só dizer que, enfim, puxando a brasa aqui à sardinha e a este país, a este PALOP, que só agora é que também começa a ter uma noção maior da importância do mar que tem para a Guiné-Bissau, que é algo que nós, à partida, nem sempre associamos. Enfim, isto é um viveiro piscícola de todo o oceano, é um país bastante insular, não só através do arquipélago dos Bijagós, mas toda a água, e que também pode sofrer muito negativamente as influências, nomeadamente as alterações climáticas, com a elevação do nível do mar, uma vez que todos os dias aumenta e diminui o seu território, o seu parque de território, em 15%, até só com o movimento das marés. Mas, no fundo, muito rapidamente, era ver até que ponto, nos eventos paralelos, falou-se aí da economia azul na Universidade Nova, no evento do Fórum da Juventude, verem em que poderíamos patrocinar ou apoiar, porque num país como este tem mesmo que ser assim, falamos obviamente dos países menos desenvolvidos, fazendo a ponte, eu penso, com o chamar a atenção e consciencializar para o mar, nomeadamente nos PALOPs, e todos os países da CPLP são países costeiros ou países insulares, em que a realidade dos oceanos muitas vezes nem sempre ainda está ao nível da opinião pública ou da sociedade civil tão desenvolvida. E, de facto, essa aposta a nível da juventude, aqui é um país, enfim, 70% da população tem menos de 30 anos, de tentar ver como é que poderemos também contribuir para essa maior consciencialização desta temática, que, como foi aqui muito bem expresso e referido, mais do que o futuro, é o presente que hoje nos preocupa. E, portanto, procurando lançar este desafio à própria Fundação, portanto, ver o que é que poderemos fazer com realidades muito diversas. A noção que se tem dos oceanos e do mar, vista a partir de um país como este, ou da África, tradicionalmente não é a nossa. Tudo aquilo que o mar trouxe em termos humanos nem sempre aqui é tão bem visto como, por exemplo, nós, em relação a toda a gesta e a toda a expansão e a toda a nossa história a nível dos descobrimentos ou das descobertas. E, portanto, esse conhecimento do mar e ter consciência da importância dos oceanos, o que é que poderá ser feito, às vezes numa escala muito pequena e até a nível, como nós aqui muitas vezes dizemos com o Camões, e a nível de cooperação, mas com um efeito, uma potenciação, a aproveitar, digamos, este momento único de que se realizar em Lisboa a Cimeira dos Oceanos, como nós agora andamos bem a difundir, desde logo até através de todos os nossos contactos e dos e-mails e dos sites, através do logotipo. Portanto, mais uma vez, felicitar a iniciativa e fazer um bocadinho o flag destas realidades muito dispersas, como é aqui o caso deste PALOP dos menos desenvolvidos, se não menos desenvolvidos, juntamente com São Tomé, mas que importaria também integrar
empreitada que temos pela frente. Muito obrigado. Muito obrigado. Tiago, por favor. A pergunta era dirigida. Muito rapidamente começo por saudar o José, meu companheiro de penas e sofrimentos das orais de Direito, já de tempos idos, ninguém tem saudades desses tempos, mas dizer-lhe que, José, eu acho que aquilo que eu posso dizer pela Fundação Oceano Azul é nós trabalhamos de facto já com alguns POLOPs. Nós temos um programa que está a começar em Cabo Verde, igual ao dos Açores. Somos conselheiros do governo de Cabo Verde para as questões dos oceanos, principalmente nesta matéria da conservação do oceano, e, portanto, poderia ser muito interessante. Portugal tem, não em todas as áreas científicas, mas em algumas áreas científicas, Portugal tem uma boa capacidade instalada de cientistas. Na área da biodiversidade, da biologia marinha, nós temos essa capacidade instalada e, portanto, poderíamos ajudar muito um país como a Guiné-Bissau a tirar muito mais partido de, como diz muito bem, aquilo é um país extremamente insular e tem áreas fundamentais para a conservação de todo um corredor que vai de Bissau até à Mauritânia, fazendo ali o circular através do Senegal, por onde há corredores de aves, de espécies marinhas, e portanto há toda uma ligação que era muito importante ser estabelecida. Nós, obviamente, que estaremos sempre à disposição do Governo da Guiné-Bissau, intermediado pela Embaixada de Portugal, em apoiar esse Governo naquilo que nós pudermos fazer, da mesma maneira que fazemos de uma forma estrutural, institucional, com Cabo Verde. Se me permite, José, também dizer aqui, houve alguém aqui que escreveu no chat sobre a Comissão Parlamentar, há neste momento uma subscrição para que a Assembleia da República venha a ter uma Comissão Parlamentar para os Assuntos do Mar. Pergunta-se se ela poderá ter um impacto. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a nível doméstico poderia ser um contributo muito importante para o tema do mar se tornar um tema mais importante da agenda nacional e pronto, toda a gente se puder contribuir para essa subscrição, eu como cidadão agradeço. Nós vamos terminar com uma pergunta do nosso embaixador em Paris, que finalmente conseguiu recuperar o áudio. Jorge, faz favor. Penso que agora me estejam a ouvir. Perfeitamente. Eu queria agradecer, além disso, não só a iniciativa, como esta oportunidade de voltar a rever o Tiago, que já me ajudou nas minhas campanhas chinesas nestas matérias. Eu queria só, muito rapidamente, eu estou um bocadinho preocupado com a dimensão que Brest possa assumir e que, de certa maneira, no mundo ideal seria realmente um passo para o NOC, mas há também o risco da ambição nos ser nociva, da ambição em Brest. Hoje nós recebemos um papel sobre os arranjos logísticos para o segmento de alto nível, em que pela primeira vez aparece esta expressãozinha, a primeira edição do One Ocean Summit. E é a primeira vez que a gente tem a ideia de que isto pode ser não um one-off, o tema dos oceanos num ciclo de One Planet Summits que os franceses têm vindo a organizar, mas o princípio de qualquer coisa também regular. A minha pergunta, verdadeiramente, é isso, até que ponto é que nós não podemos ter aqui, digamos, diferentes riachos, diferentes caudais, que nos impedem que haja verdadeiramente um rio, isto é, que tudo relativo aos oceanos vá desembocar numa única COP, ou será que o UNCLOS vai seguir o seu caminho próprio, o BBNJ acaba por seguir um caminho que, em vez de se integrar no UNCLOS, será um caminho autónomo, e nós, em vez de conseguirmos ter esta unificação, podemos ter o risco de digamos, fragmentação, e isso prende-se com a minha segunda pergunta, que é se estes formatos todos, estes oceanos, estas várias reuniões mundiais, pela sua proliferação e por corresponderem a interesses de determinados países que não querem, evidentemente, largar a tradição que já criaram, se esta proliferação, esta também fragmentação de formatos, também não vai ser nociva da missão fundamental de termos uma agenda e um fórum essencial para a discussão. Peço desculpa pelo tempo que tomei. Obrigado.
Não, muito obrigado. Quem é que quer começar a responder? Tiago? Zé? Tiago. Zé, não sei se calhar é melhor responder eu oficiosamente e depois o Zé responde oficialmente. Está bem, então fazemos assim. Não, eu viva como está, Jorge, muito gosto em revê-lo também. Eu diria o seguinte, é verdade, este risco, tudo o que o Jorge disse é absolutamente oportuno e é algo que é verdade. Devemos, desde logo, meter aqui na equação a Our Ocean Conference, que começou com o John Kerry, nos Estados Unidos, quando ele era secretário de Estado, e que, quando ele deixou de ser secretário de Estado, passou para Malta, organizada pelo comissário, na altura, Carmo Vela, da Comissão Europeia, maltês, depois passou para a Indonésia, para Bali, e que depois passou para a Noruega, para Oslo, e que este ano vai ter lugar novamente em abril no Palau, e que basicamente é onde a agenda norte-americana passa para o mar, digamos assim. Começou por ser acho eu até uma conferência completamente doméstica, no sentido de mobilizar as fundações norte-americanas para este tema, e depois hoje em dia é uma conferência profundamente internacional, mas obviamente que sentiu na pele a concorrência da One Ocean Conference. Curiosamente até os nomes são parecidos, Our Ocean, One Ocean. Eu acho que para Portugal parece-me que há uma coisa que é muito importante, que é compreender que o nosso país tem, até diria, do ponto de vista dos interesses nacionais, uma aliança natural com um país como a França. Nós somos os dois grandes países costeiros da Europa, com grandes preocupações como Estado costeiro. A França, curiosamente, tem mais preocupações de Estado costeiro do que Estado de pavilhão. É muito importante compreender os interesses nacionais dos países à luz da UNCLOS, precisamente. Recordaria que Portugal foi um aliado forte da França depois dos desastres do Erika e do Prestige, e estes dois países em conjunto com a Espanha criaram os pacotes Erika, os 3 pacotes Erika, que é um dos marcos fundamentais da União Europeia na questão do oceano, sobre a segurança marítima, e portanto que é todo o interesse, acho eu, do governo português colaborar com o governo francês em evitar, digamos assim, que haja muitos riachos que possam, por sua vez, impedir aquilo que é o grande objetivo, é que haja um caudal forte que tome as decisões que eu disse que estão a faltar, mas julgo que o governo francês, por todas as interações que eu tive com o governo francês ao longo de 20 anos, e foram muitas, quer na Comissão Europeia, quer noutras modalidades, quer com a própria Fundação Oceano Azul, o governo francês tem um respeito enorme por Portugal e pelas posições portuguesas nas questões dos oceanos e, portanto, não me parece que seja difícil poder-se fazer aqui uma verdadeira, digamos assim, sinergia e, com isso, assegurarem os dois países que, como campeões do oceano que são dentro da Europa, que o possam ser também à escala internacional. Obrigado, Zé. Sim, eu gostaria de salientar que, de facto, esta iniciativa francesa, da One Ocean Summit, vem acrescentar um desafio adicional a um desafio que já existia. Ou seja, nós, também por via do que aconteceu com o calendário multilateral por causa da pandemia, já tínhamos um calendário até ao NOC, no primeiro semestre deste ano, muito desafiante, com variadíssimos eventos que eu referi na minha intervenção, que de uma forma direta contribuem para a Conferência dos Oceanos e abordam temáticas que vão ser abordadas na Conferência dos Oceanos. Esta iniciativa francesa veio de facto criar mais um desafio adicional em termos da coordenação diplomática e das sinergias que devem ser criadas, mas também saliento aqui o aspecto positivo, que também foi referido pelo Tiago Piticunha, desde o seu anúncio e também por via da nossa embaixada em Paris, terem existido contactos para Portugal poder também ter um papel no decorrer da Ocean Summit, enquanto anfitrião da Conferência dos Oceanos. Em todos estes eventos, em toda esta linha de eventos, e tanto no que diz respeito à One Ocean Summit, como no que diz respeito à Our Ocean Summit, que vai ter lugar no Palau,
Eu salientaria, de facto, de uma forma positiva a Conferência dos Oceanos, como evento mandatado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, ou seja, como evento com um mandato à escala global, e eu penso que isso é a nossa responsabilidade, digamos, adicional como anfitriões de um evento mandatado pela AGNU. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Tiago Pita e Cunha e ao José Guedes de Sousa a vossa participação e a vossa intervenção. Acrescento que ainda não é desta vez, eu vou ficar a saber o que é uma agricultura multitrófica e por isso mesmo nós provavelmente ainda antes da conferência voltaremos a ter um webinar deste tipo. A todos os que ouviram e estiveram presentes neste webinar, eu queria, em nome do Instituto Diplomático, agradecer. Muito obrigado a todos. Boa tarde.